Eu quero conversar com os irmãos no Salmo de número 96, falando sobre a alegria permanente. Que o cristão tem uma alegria que é permanente. Aí alguém vai me dizer, pastor, pode alguém viver permanentemente alegre e feliz? Sim, pode. Porque essa alegria não depende de circunstâncias, não depende de situações. Esta alegria é uma alegria que vem do trono e do Cordeiro, que brota no seu coração pela confiança que você tem em Deus. Pense comigo a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo ardente. Vocês acham que eles foram para lá chorando, gritando, pedindo misericórdia? Certamente que não. Pedindo clemência? Certamente que não. Eles foram para lá louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Você acha que Daniel foi lá para a cova dos leões? De que jeito? Glorificando o nome do Senhor nosso Deus, se alegrando no Senhor nosso Deus. E isso que causava ódio, isso que causava inveja. Como que os cristãos lá do primeiro século morreram? Como que eles se tornaram tochas de fogo para iluminar Roma à noite? Cantando, louvando, glorificando o nome do Senhor nosso Deus, se alegrando no Senhor, o nosso Deus, porque eles estavam felizes, porque suas vidas estavam servindo para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus e testemunho para o Senhor. Então, amados irmãos, há uma alegria que é permanente no coração daqueles que confiam no Senhor, o nosso Deus. E o Salmo 96 fala, amados irmãos, a respeito dessa alegria. Acompanhe-me na leitura do Salmo de número 96. Ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que o Senhor nos proporciona de ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela inspiração no coração, ó Pai amado, do salmista, quando, ó Deus, ele escreveu esse salmo. Obrigado, Deus, pela inspiração do Teu Santo Espírito, de quando, ó Deus, nós lemos a Tua palavra e a compreendemos, Senhor, e ela nos faz, Senhor Deus, muito bem. E ela, Deus, abre as nossas mentes, os nossos corações, os nossos entendimentos, e nós conseguimos, ó Deus, compreender o Teu propósito, Senhor Deus, para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, neste momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A alegria do homem comum, amados irmãos, é uma alegria fugaz, é uma alegria passageira, né? E eu gostaria de perguntar para você: você é uma pessoa feliz? Né? Você é uma pessoa feliz? Não precisa levantar a mão, não, né? Você é uma pessoa feliz? Se você é uma pessoa feliz, você faz parte de uma pequena porcentagem de pessoas que dizem que são felizes, né?
Segundo a pesquisa, 63% das pessoas que foram perguntadas, elas disseram que são felizes. Ah, mas isso foi antes da pandemia. Aí depois, quando chegou a pandemia, fizeram essa pesquisa novamente. E por incrível que pareça, amados irmãos, boa parte das pessoas, né, disseram que não eram mais felizes. 63% das pessoas que disseram ser felizes caiu para 41%. Por causa da pandemia. Mas, pastor, a pandemia é realmente para trazer tristeza, todos muita dor, né, para as pessoas. Mas a pandemia mudou alguma coisa em relação à salvação? A pandemia mudou alguma coisa em relação à vida eterna? A pandemia mudou alguma coisa em relação à nossa adoração e o nosso serviço ao Senhor? A pandemia mudou em alguma coisa em relação à sua fé? Eu creio que não. Então, certamente, que esse percentual caiu por algum motivo. Caiu, amados irmãos, porque é frágil a expectativa do homem. É frágil a expectativa do ser humano em relação à sua própria vida. Somos muito frágeis e dependentes de circunstâncias e olhamos sempre com os nossos olhos carnais, né? Não com os olhos espirituais. Isso porque as pesquisas são feitas com base naquilo que as pessoas estão vivendo, com base na sociedade, com base no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, no seu modo de viver, no seu modo de ver as coisas, né? Então as pessoas falam a respeito, né, da felicidade, falam a respeito da alegria, olhando para elas mesmas, né? E agora eu pergunto de novo, né? Você é feliz? O salmista fala a respeito, amados irmãos, da felicidade, né, nesse tema, para falarmos sobre alegria, né, como uma alegria sólida, como uma felicidade sólida, que nada pode abalar. Não são os gostos atendidos, nem os ganhos, nem o salário no final do mês, nem as pessoas que nos rodeiam, que nos faz alegres, que nos traz felicidade. Mas, segundo o salmista, o que traz felicidade para ele é o crer, é o confiar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no Criador e sustentador de todas as coisas. Isso é que traz alegria e felicidade ao seu coração. E é por isso, amados irmãos, que ele até aqui fala a respeito dos deuses dos homens, que os deuses dos homens são coisas vãs, que os deuses dos homens são nada. Por isso é que os homens são infelizes. E por isso que existe ainda tristeza no coração dos homens. O Salmo, amados irmãos, 96, ao lado de um outro grupo de salmos, né, do Salmo de 93 até o 99, eles celebram a supremacia de Deus. Eles celebram a glória de Deus. Eles celebram o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Eles celebram esse Deus que tem um cuidado todo especial. Eles celebram esse Deus que vem para julgar e para salvar aqueles que confiam no seu nome. Esse salmo, amados irmãos, está colocado no quarto livro do Saltério, né? Do Salmo 90 até o 106. Após a catástrofe de 587, quando nós tivemos o fim da dinastia, o povo começou a viver agora sem um rei e dominado por outros povos. Mas mesmo sem um rei e dominado por outros povos, o salmista estava escrevendo para que eles entendessem que, independente de quem estivesse no governo, Deus estava ali cuidando deles. Deus estava ali tratando com eles. E Deus não ia desampará-los por nada. E que por isso eles poderiam continuar sendo um povo alegre e feliz. Porque Deus estava com eles. E não era aquela circunstância momentânea, não era aqueles momentos que eles estavam vivendo que os faziam mais ou menos felizes, mais ou menos alegres. Mas eles deveriam se alegrar porque Deus estava no controle, Deus estava cuidando de tudo. O Salmo 96, amados irmãos, assegura que
o povo, meu senhor rei, eles podiam ser felizes, porque o rei dos reis é que estava ali cuidando deles. O rei dos reis é que estava ali ao lado deles. Deus não havia abandonado o seu povo, apesar de todo o pecado. E ele continuava ali no comando de todas as coisas. O Salmo 95, amados irmãos, é um salmo que traça-se um paralelo com o Salmo 96. Só que no Salmo 95 é interessante, é que o Salmo 95 fala a respeito do povo de Deus. Do povo de Deus. E no Salmo 96 fala a respeito da adoração, não somente no meio do povo de Deus, mas a adoração por todos os povos, por todas as nações. Todos devem adorar ao Senhor, o nosso Deus. Isso porque, amados irmãos, há uma promessa. Há uma promessa lá de Gênesis 12, que o Senhor fez lá no Antigo Testamento a Abraão. E os irmãos se lembram qual é essa promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, com base nesta promessa que o salmista está escrevendo e conclamando todos os povos, todas as nações a virem buscar ao Senhor e encontrar no Senhor a razão de viver, a razão de celebrar, a razão da alegria. Eu vou dividir, amados irmãos, para a nossa meditação, esse salmo aqui em 3 partes. A primeira delas é do versículo 1 até o verso de número 6. Do 1 ao 6. A alegria deve ser celebrada, deve ser espalhada. Você precisa ser alguém que celebra a alegria, que espalha a alegria. Não? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e ele é uma pessoa assim, muito legal, muito boa para se conversar, né? Mas ele falou, mas pastor, eu sou muito sério. Às vezes as pessoas têm até receio de conversar comigo porque eu sou sério, né? Meu semblante é muito sério. Eu falei, mas você não é uma pessoa assim, tão séria, né? Você é uma pessoa às vezes brincalhona, né? Porque o que está no seu semblante às vezes, né, não é exatamente aquilo que está no seu coração. Mas a Bíblia nos diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, amados irmãos, a nossa alegria, o salmista diz que ela precisa ser espalhada, precisa ser contagiante, né? Se você precisa olhar para mim, para você, olhar para nós e ver que existe alguma coisa diferente. E aí você tem que dizer para essa pessoa que se é algo diferente, é o Senhor, o nosso Deus. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre, do versículo 7 ao 10, que a alegria deve ser ofertada ao Senhor como um tributo a Deus. Então você tem razão para se alegrar, porque você precisa ofertar ao Senhor essa alegria. Por que você está alegre? Porque eu quero glorificar, exaltar o nome do meu Deus. E ninguém consegue cantar chorando. Ninguém consegue celebrar chorando. E depois, amados irmãos, do 11 ao 13, nós temos que ver essa alegria, né, que brota da criação para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Temos que ver a alegria brotando diante dos nossos olhos. Temos que ver a alegria sorrindo através da natureza para nós. Então vamos lá. Primeiro, do verso 1 ao 3. Acompanhem comigo. Cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra, cante ao Senhor, cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos os povos as suas maravilhas. Vamos observar, né, 3 palavras aqui. Cantem. Cantem. Proclamem. Anunciem. É interessante que esse chamado aqui, amados irmãos, a adoração não é apenas ao povo de Deus. Como eu disse, no Salmo 95 é para o povo de Deus, mas no Salmo 96 é para todas as nações, é para todos os povos. Então, para você chegar e convidar o seu amigo, seu irmão, o seu parente e todos aqueles que você está convivendo para que ele esteja louvando o nome do Senhor, o nosso Deus. É para toda a terra, é para todo mundo. Ah, mas eu tenho vergonha. Não tem vergonha não, pode falar,
pode chamar, pode convidar. Lá no versículo 1, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantem a quem? Toda a terra cante ao Senhor, o nosso Deus. No verso de número 2, cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação. Mas quem deve cantar? Todos os povos, todas as nações devem louvar ao Senhor nosso Deus. No verso 3, anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas. Contem a todos as suas maravilhas. A quem deve ser contar todas as maravilhas? Anunciar todas as maravilhas do Senhor a todos os povos, a todas as nações. Em outras palavras, amados irmãos, estamos sendo chamados a espalhar a alegria para todas as pessoas, para todas as nações. É um chamado à adoração, o qual, né, tem esse aspecto missionário, né, da missão da igreja, que nós já falamos lá de Gênesis 12, que o povo de Deus deveria ser bênção para todas as nações. É assim, nós lembramos aqui também de Gênesis 12, de conclamar todas as nações, todas as pessoas. Você não pode vir ao culto e achar que você merece ficar cultuando sozinho. Deixou a sua família em casa, nem convidou a sua família, nem trouxe a sua família. Você deixou o seu vizinho, você deixou o seu amigo, você deixou o seu irmão, você deixou tantas pessoas que poderiam vir cultuar com você. O salmista está olhando por essa visão missionária, onde nós temos que chamar pessoas para louvar, para adorar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. O Antigo Testamento, amados irmãos, diz que a nossa alegria no Senhor, a alegria do Senhor para o nosso coração, vem porque o Senhor é a nossa salvação. Porque o Senhor, o nosso Deus, é um Deus digno de honra e de glória. Porque é um Deus que faz maravilhas. E desse modo, amados irmãos, somos chamados, né, a falar do Evangelho, a convidar as pessoas para cantar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A alegria, amados irmãos, de adorar é o combustível para as nossas almas. A alegria de adorar é o combustível para a nossa fé. A alegria de adorar é o combustível para a nossa vida. E a alegria se expressa através, ele diz aqui, né, com cânticos novos. Mas não são cânticos novos, composições novas, não. Não só as composições novas, não. Por isso que nós temos o inário, né? Quantos anos tem o nosso inário? E nós continuamos entoando esses mesmos cânticos. E alguém poderia dizer, mas pastor, precisa mudar isso, precisa trocar esse inário. Não, não precisa não. Sabe por quê? Quando ele fala aqui de cantos novos, ele não está falando só de novas composições, não. Ele está falando do nosso posicionamento quando nós cantamos o hino, por exemplo, chuvas de bênçãos. E nós cantamos chuvas de bênçãos teremos. Sim, é promessa de Deus, gotas benditas já temos. E chuvas pedimos a Deus. Nós estamos cantando aquilo que nós vamos viver e estamos vivendo no nosso dia a dia. As chuvas de bênção de Deus sobre nós. Mas muitas vezes nós cantamos sem contemplar isto. É disso que ele está falando. De nós cantarmos reconhecendo que nós somos visitados pela graça e pelo amor de Deus no nosso dia a dia. A nossa alegria não pode ser uma alegria pelas circunstâncias, mas tem que ser uma alegria por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Os nossos cânticos não tem que ser porque nós estamos aqui, chegou o momento de louvar e de adorar, tem que sair do íntimo da nossa vida, do íntimo do nosso coração, em gratidão, em ação de graças por aquilo que Deus tem feito por nós e para nós. A alegria, amados irmãos, que nasce da salvação. No versículo 2, ele diz assim, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. A salvação que Deus operou lá no passado, no meio do seu povo, e a salvação que Deus está operando na história, através de seu Filho, Jesus Cristo. Amados, essa salvação, operada em Cristo Jesus na nossa vida, ela traz um novo nascimento. E o que é o novo nascimento? É uma nova vida, novo jeito de ver a vida, novo jeito de se pensar a vida.
ela cria em nós um novo coração. Um coração pronto para servir ao Senhor. Um coração pronto para fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Um novo ser. Uma vez eu estava conversando, mais um testemunho aqui, né? Conversando com uma pessoa. E ele contou a respeito da conversão de alguém. Ele falou: pastor, o senhor está vendo essa pessoa que está aí? Se tornou meu presbítero lá em Bofete. Essa pessoa que está aí era uma pessoa muito má. Era uma pessoa muito violenta. Ele quase aleijou um amigo. Imagine se ele fez isso com um amigo, né? O que ele não faz com o inimigo? Mas hoje, ó, está aí. Se você chegar e der um empurrão nele, ele pede perdão para você. Se você gritar com ele, ele age como se não tivesse acontecido nada. Esse homem nasceu de novo mesmo, viu, pastor? O novo nascimento traz, amados irmãos, um novo comportamento, um novo jeito de ver as coisas, um novo jeito de viver, novos desejos, né? Novos afetos voltados realmente para o serviço e para a obra do Senhor. A alegria, amados irmãos, sustenta a nossa vida. É alegria pela revelação de quem Deus é, do que Deus faz e do que Deus fará por nós através de seu Filho Jesus Cristo lá na eternidade. E ele diz lá no versículo número 3, anuncia entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Esse é o combustível da nossa alegria, amado. É anunciar a glória de Deus, o poder de Deus, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer. E as suas maravilhas, os milagres que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Os milagres que Deus está fazendo. Glória, amados irmãos, significa a manifestação do caráter de Deus, aquilo que Deus é. Quando nós rendemos glórias ao nome do Senhor, nós estamos reconhecendo quem o Senhor é. Lá no versículo 4 ao 7 ele diz assim, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor porém fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. O sustento da nossa fé, amados irmãos. A alegria da nossa vida é a adoração pela grandeza de Deus, pelo poder de Deus, pela majestade de Deus, pela força de Deus, pela beleza de Deus. Lembra de Moisés? Moisés pediu, Senhor, eu quero te ver. Mas o Senhor disse, Moisés, você não pode me ver, porque se você me ver, você vai ser consumido. Ele já tinha olhado para a sarça ardente e imaginado como poderia ser Deus. Agora ele está ali naquele momento diante de Deus, ele diz, Senhor, eu gostaria de te ver. Deus é tremendamente maravilhoso, amados irmãos. Mas agora e os outros deuses? E os deuses dos homens? O que é que a Bíblia fala a respeito dos deuses dos homens? Eles não passam de ídolos. Eles são nada. Ninguém. Aqui o salmista usa um termo em hebraico que seria Elohim, que seria o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. E para os deuses ele usa a palavra Eliu, que quer dizer nada, ninguém. Eles não são nada, eles não são ninguém, os deuses dos homens. Mas o nosso Deus, ele diz, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que é muito digno de ser louvado, é o Deus que é temível mais do que todos os deuses. Celebre a Deus, louve a Deus, exalte, glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Convide as pessoas para celebrar com você. Espalhe a glória do Senhor nosso Deus. Diga para as pessoas quem é o seu Deus. Convide as pessoas para celebrar junto com você. Se alegre, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Em segundo lugar, a alegria deve ser ofertada como um tributo de reconhecimento. Do 7 ao 10. Do 7 ao 10, ele diz, tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor
a glória e força, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome, trazer oferendas, entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, e tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. O que há de diferença, amados irmãos, entre o versículo 7 a 10 e do 1 ao 6? Não? Parece-me que está falando a respeito da mesma coisa, não é? Mas não é. Do 1 até o verso de número 6, ele está falando a respeito de cantar, a respeito de celebrar. E do verso de número 7 ao 10, amados irmãos, ele fala a respeito de tributar, de adorar ao Senhor, o nosso Deus. Quando nós cantamos, até quando os irmãos estão aí, olha para a tela e começa a cantar, olhando para a tela. Eu estou ali, eu estou cantando, olhando para a frente. Mas quando, amados irmãos, nós estamos falando sobre adoração, nós estamos falando a respeito de prostrar-se, dobrar os nossos joelhos, curvar as nossas frontes. É posturas diferentes. Do 1 ao 6 é louvor, é de pé, é com a fronte levantada. Mas do 7 até o 10, amados irmãos, é um convite para nós prostrarmos e adorarmos ao Senhor, o nosso Deus. A diferença é na postura. Eu não sei se você sente essa diferença na sua vida, se você já sentiu essa diferença na sua vida, como aconteceu com Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está aqui é santo. Não sei se você já sentiu que você estava no momento adorando ao Senhor, mas no momento você estava louvando ao Senhor, e você sentiu necessidade de dobrar os teus joelhos, de ajoelhar na presença do Senhor, o nosso Deus. Não sei se você estava orando e conversando com o Senhor nosso Deus, de repente, num lugar muito diferente daquilo que você está acostumado, mas você sentiu o desejo de se curvar, de dobrar os seus joelhos e de orar ali ao Senhor nosso Deus, de joelho dobrado, de fronte curvada. Como fez Elias quando ele pediu para que o seu moço subisse lá no morro para ver se estava vindo chuva. Foi por 7 vezes, mas Elias, enquanto o moço subiu, ele colocou os seus joelhos no chão, o seu rosto entre os seus joelhos, o seu rosto na terra, e ele orava ao Senhor, o nosso Deus. Essa é a diferença, amados irmãos, do verso até o verso 6 e do 7 ao 10. É de posicionamento nosso em relação à nossa adoração ao Senhor nosso. No verso 7, ele diz assim: honrem a Deus, ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam a glória do Senhor, o nosso Deus, dobrem os seus joelhos, se curvem diante do Senhor. Verso de número 8, 9, glorifique a Deus, deem ao Senhor a glória de seu nome, que o seu nome merece, e tragam ofertas dos seus palácios, adorem ao Senhor, porque Ele é santo. Toda a terra trema diante do Senhor, o nosso Deus. E no verso 10 ele diz: fale de Deus. Digam entre as nações, o Senhor reina, Ele firmou o mundo, e o mundo não pode abalar, porque o Senhor firmou todas as coisas. Alegre-se, adorando ao Senhor nosso Deus. Alegre-se, curvando-se na presença do Senhor nosso Deus. Alegre-se, exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. E em terceiro lugar, a alegria deve brotar por todos os lados. A alegria deve brotar por todos os lados. Olha aqui o que ele diz a partir do verso de número 11. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Fogue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua muita grandeza. De que maneira, amados irmãos, o crente é estimulado para espalhar essa alegria? Em Deus. Onde é que você vai encontrar alegria? Em Deus. Primeiro, juntando-se à criação.
porque toda a criação exalta e glorifica o nome do Senhor, o nosso Deus. Não sei se você, né, tem observado isso. Na minha casa eu tenho observado muito isso, porque eu gravo o áudio pela manhã, né? E os passarinhos já estão lá cantando, já estão ali louvando, já estão ali glorificando o nome do Senhor, nosso Deus. Nesse período aí de pandemia, né? Zilda, Vitória, construíram lá um viveiro de plantas, né? E como é bonito você olhar o detalhe de cada uma delas, a beleza de cada uma delas. E elas estão ali, amados irmãos, exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. E por isso que o salmista diz: alegre-se os céus, exulte a terra. Quando você olha para o céu, quando você vê esse firmamento, esse tempo de chuva, né? Quando escurece, você fala assim: olha só, né? Escureceu. O tempo está feio. Está feio não. As nuvens estão pesadas, mas fica tranquilo que elas não caem de lá. Mas é tudo muito, muito lindo, muito maravilhosa a criação do Senhor, o nosso Deus. E nós somos chamados, amados irmãos, para junto com a criação de Deus, louvar e exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, que a criação toda aguarda a expectativa da redenção de Deus. Se ela faz isso, muito mais nós, amados irmãos. No Salmo 96, né? Aí do 11 ao 13, ele fala a respeito disso. Mas também no Salmo 98, o verso 7 e o 9, olha como é que ele faz. Está com a Bíblia aberta aí? O 98, do 7 a 9. Deem gritos de louvor, o mar e tudo que nele há, e também a terra e todos os seres vivos, os rios batam palmas, os montes cantem de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e o povo consoante a sua muita grandeza. Amados irmãos, somos chamados a cantar com a natureza, a glorificar o nome do Senhor com a natureza e ver a glória de Deus em toda a sua criação. Em segundo lugar, estimule sua alegria, né? Orientando-se pela bendita esperança em Cristo Jesus. Verso de número 13, para nós concluirmos. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua muita grandeza. Louve a Deus, porque Jesus está voltando. Glorifique a Deus, porque Ele está vindo para buscar a sua igreja. E isso é motivo de muita alegria. Tem que ser motivo de muita alegria para os cristãos, né? Para nós. Saber que Deus está voltando para buscar a sua igreja. Paulo escreveu a Tito 2,13: aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Estamos aguardando. Estamos ansiosamente esperando. Estamos alegres porque temos a certeza que Jesus virá para buscar a sua igreja. Em 1 Coríntios 15, 24, 28, ele diz: então virá o fim, quando ele entregará o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e as autoridades e todo o poder. Esta segurança, amados irmãos, essa nossa esperança em Cristo Jesus é que nos enche de alegria, que é produtora de alegria nas nossas vidas. Se você não entender isto, você jamais vai poder ter essa alegria perene. Se você não entender isso, você jamais vai ser um cristão que desfruta dessa grande e gloriosa amizade com Deus. Você vai sempre desfrutar de momentos. Você vai sempre desfrutar de tempos e não dessa alegria perene no Senhor, no nosso Deus. Amados, alegre-se pela palavra do Senhor nosso Deus. Alegre-se pelo Senhor nosso Deus. Não seja a sua vida uma vida sem sabor, sem gosto, mas viva a palavra do Senhor nosso Deus. Traga Deus para dentro da sua vida. Traga Deus para dentro do seu trabalho, traga Deus para dentro do seu lar, traga Deus para o seu viver diário, traga Deus para as suas viagens, traga Deus para o seu lazer, traga Deus para viver com você em todos os momentos.
e convide as pessoas para cantar ao Senhor, para celebrar ao Senhor. Convide as pessoas para se curvarem diante do Senhor e reconhecer que ela é o Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus, o Senhor, é a nossa felicidade. Deus, o Senhor, é a razão da nossa alegria. Não dá. Ninguém consegue ser feliz se não tiver Deus no coração. E ninguém consegue manter a sua alegria se você não estiver vivendo nessa fé e nessa celebração com o Senhor nosso Deus. Cristo, Deus, é a única fonte de alegria perene para o ser humano. Se você é um cristão, se você entregou a sua vida para Jesus, celebre a alegria que vem do trono e do Cordeiro, Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, eu sou uma pessoa feliz, né? Porque para mim, o viver é Cristo. Eu vivo para a obra do Senhor. E o morrer é lucro. Eu tenho toda a eternidade para frente. Eu quero partir, quero estar com Cristo, né? Que seria muitíssimo melhor. E em Filipenses 4:4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Meu convite para você nesta noite é: alegre-se. Faça da palavra do Senhor nosso Deus seu livro de cabeceira. Leia a palavra do Senhor nosso Deus. Medite na palavra do Senhor nosso Deus. Receba a palavra de Deus no seu coração. Pratique essa palavra no seu coração. E cante, e louve, e exalte, e glorifique no Senhor nosso Deus. Passe a espalhar alegria, a cultivar alegria. Passe a ver a glória do Senhor nosso Deus no seu dia a dia, né? E aí nós podemos cantar, né? E alegres, né? Aquele hino bem antigo, né? O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Sabe por quê? O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. O rei está voltando. Feche teus olhos. Recorde esses 3 pontos que eu deixo para você aqui nessa noite. Primeiro, celebre a alegria. Espalhe a alegria. Lembre-se disso. Todas as manhãs na sua vida, o Senhor renova sobre a sua vida as suas misericórdias. Quando você estiver triste, quando você estiver preocupado e um pouco angustiado e não conseguir se alegrar, lembre-se que a chamada é para que você louve, exalte, glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Que você adore ao Senhor, o nosso Deus. Independente da circunstância, adore ao Senhor, o nosso Deus. Independente da situação, adore ao Senhor nosso Deus. E creia que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. E você pode continuar alegre e feliz. Porque o Senhor está com você e Ele cuida de você. Ele cuidou dos discípulos lá no barco. Ele acalmou a tempestade. Ele ressuscitou para trazer esperança, vida e fé àqueles discípulos. Oferte alegria como tributo ao Senhor nosso Deus. E por último, contemple a alegria que brota de toda a criação, que louva e exalta o nome do Senhor nosso Deus. Passe a contemplar todas as coisas que estiverem diante dos seus olhos, como a criação gloriosa de Deus. E louve e exalte e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. E veja que os céus se alegram, e veja que a terra exulte, e veja que tudo louva, exalta e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Porque é o Senhor que abençoa,
as nossas colheitas, o fruto do nosso trabalho. E Ele virá para nos buscar, para buscar a sua igreja. Você pode se alegrar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e misericórdia, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é a razão da nossa alegria. Porque é no Senhor que nós nos alegramos, é no Senhor que nós exultamos, é o Senhor que é a nossa esperança, é o Senhor que é a nossa salvação, é o Senhor que é a nossa cura, é o Senhor que é a nossa libertação, é o Senhor que é a bênção que nós necessitamos, é o Senhor que é o tudo que nós precisamos para sermos verdadeiramente pessoas que têm alegria abundante na vida. Ó Pai Todo-Poderoso, visita cada um dos Teus filhos e que todos saiam daqui regozijando, sabendo que o Senhor é a razão da nossa alegria em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém.